O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou a seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. então nós estamos celebrando neste final de semana a solenidade do martírio destes dois gigantes da fé, São Pedro e São Paulo. Ambos deram a sua vida, deram o seu sangue por amor a Cristo. São Pedro, aproximadamente no ano de 64, morreu crucificado e por não querer morrer, se sentir indigno de morrer como mestre, pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. São Paulo morreu aproximadamente 67, depois de Cristo, com 3 anos depois de São Pedro, morreu a fio de espada. 2 homens que deram a sua vida por Jesus. E é muito interessante porque esta solenidade do martírio destes 2 homens de Deus, ela já começou a ser celebrada na igreja no século III. Portanto, em 250 e tantos já se conhece vestígios da celebração destes homens de Deus, da festa, da solenidade, do martírio deles. Naquela época ainda se achava que eles tinham morrido no mesmo ano, no mesmo dia, aliás. Depois foi entendendo que não foi bem assim. Já no século V, Santo Agostinho, numa homilia, que inclusive no ofício das leituras de domingo, amanhã, na solenidade, ele fala, foram 2 grandes homens, cada um morreu num tempo distinto, mas eram homens que formavam uma só pessoa, uma só imagem da igreja. E Bento XVI, ao falar sobre eles, dizia que eram homens que não podem ser separados na história da nossa salvação, na história da igreja, na história da fé cristã. Não se pode separar um do outro. Os dois se completam, se complementam na missão que eles tinham da construção do reino de Deus, da edificação da igreja, da pregação da palavra de Deus. É por isso, tamanha a importância desses homens, que quando nós chegamos na maior igreja que existe, católica, a Basílica de São Pedro, nós temos já de cara, antes de entrar na Basílica, nós recebemos as boas-vindas destes 2 homens por meio de 2 grandes estátuas. Então, São Pedro e São Paulo, as 2 grandes colunas da igreja. Quero chamar a atenção
que você pode perceber que quando nós temos uma solenidade importante na igreja, nós celebramos a solenidade no dia, no domingo, portanto, a missa do dia, e na véspera nós celebramos o que se chama de vigília. Então, com liturgias diferentes, com passagens bíblicas diferentes, mas que se complementam. Vamos entender um pouquinho sobre São Pedro. São Pedro é líder da igreja, um homem que desde o início, desde quando Jesus o chamou, desde quando Jesus chamou todos os discípulos, ele se notabilizou justamente pelo fato de ser líder. Ele estava à frente, ele respondia, ele tomava a iniciativa, era um líder de peito aberto, de coração sincero, e por isso muitas vezes acabou cometendo algumas falhas, deu furos memoráveis, que nos consola muito quando nós também damos uns furos com Jesus. Mas é muito interessante perceber como que Jesus olha para este homem com as suas limitações, com os seus pecados. Ele olha para este homem, conhece-o profundamente e o chama para ser líder da sua igreja. No Evangelho das Vésperas nós escutamos Jesus dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E no Evangelho do dia nós vamos dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. A igreja de Cristo, movida pela graça de Deus, é construída sobre uma pedra, que é Pedro, que tem limitações, mas que é aberto à graça de Deus. Ele, hoje representado por Papa Francisco, conduziu a igreja, e durante todos esses 2000 anos, o representante de Pedro, o próprio Pedro para nós, continua conduzindo a sua igreja, guiado sempre pela graça de Deus. Esse é São Pedro, um grande homem de Deus, que quando assumiu a graça do Espírito em sua vida, conduziu a igreja de Cristo aquilo que era a vontade, aquilo que era a obra que Cristo mesmo queria realizar. Ele nos chama a atenção justamente pela sua grande obra de cuidar da igreja de Cristo. São Paulo, também um grande homem de Deus, ele nos chama a atenção por anunciar a palavra de Deus. Óbvio que é um homem da igreja. Nós escutamos na leitura das vésperas justamente isso. Logo depois que se converte, ele faz a experiência com os discípulos, ele está unido à igreja, ele funda novas igrejas, é homem de igreja. Mas a característica principal dele é dar a vida pelo Evangelho. Pregador incansável. Na missa do dia, na solenidade, nós escutamos na carta a Timóteo dizendo: eu combati o bom combate. Ele deu a sua vida, não somente na hora do martírio, mas desde o momento que fez a experiência com Cristo, ele começou a dar a sua vida, deu tudo de si pela causa do Evangelho. E chama a atenção para um detalhe muito interessante. Se Pedro caminhou com Jesus pela terra, São Paulo não. São Paulo fez uma experiência com Jesus ressuscitado, e mesmo assim depois da ascensão dele aos céus. Uma experiência que eu e você podemos e devemos fazer. Uma experiência que eu e você precisamos fazer e permitir que essa experiência nos transforme interiormente, como transformou São Paulo. São Paulo era incansável, ao ponto de ele chegar a ser arrastado para fora de uma cidade, ser apedrejado, ser quase que dado como morto. O povo entrou de volta para a cidade, logo ele se recupera, levanta e vai pregar de novo. Incansável. Deu a sua vida
em todos os momentos, deu tudo de si por amor ao Senhor. A Sagrada Escritura não esconde os defeitos e as limitações desses homens de Deus. São Pedro, impulsivo, negou Jesus. São Paulo, um homem convicto, um homem decidido em naquilo que acreditava, mesmo ao ponto de brigar com todo mundo se fosse preciso. Ele brigou com metade da igreja de Cristo, se você for conhecendo um pouco sobre Atos dos Apóstolos. João Marcos, evangelista, Barnabé, o homem que o levou para começar as missões, a sua vida missionária, com São Pedro, e quem aparecesse na frente. Portanto, um homem também decidido, mas briguento. Então, esses exemplos nos consolam e nos dizem algo muito importante. Ao celebrar o martírio destes homens, ao celebrar tudo aquilo que esses homens fizeram por amor a Cristo, nós celebramos mais do que isso. Nós celebramos o que a graça de Deus é capaz de realizar nos homens e nas mulheres que, mesmo limitados, permitem que a graça de Deus os conduza. Isso é para nós. O que nós estamos celebrando sobre estes homens, nós podemos e devemos celebrar sobre as nossas vidas. Mas eu tenho uma série de limitações, eu tenho uma série de dificuldades, eles tinham também. E a graça de Deus os transformou, e a graça de Deus os conduziu. Eles não se tornaram perfeitos. Até o final dos Atos dos Apóstolos a gente vai perceber que de uma forma, uma hora ou outra eles dão umas escorregadas, não eram perfeitos, mas mesmo assim a graça de Deus talhou neles uma obra maravilhosa. Esta mesma obra que Deus quer talhar em cada um de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao celebrarmos São Pedro e São Paulo, nós queremos celebrar também a nossa vida entregue nas mãos de Deus e aberta para tudo aquilo que Ele quer realizar em nós. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, e um dia nós estaremos, mesmo indignos, nós estaremos ao lado destes dois gigantes da fé, adorando ao Senhor por toda a eternidade. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.